Às vezes a gente não declarou tão claro isso, as coisas ali dentro, que ele vai fazer coisas erradas ou vai te perguntar aqui. Então tu pode interagir, tu poderia agora escrever mais coisas para ele, né? E ele vai parar e vai reavaliar isso e vai estar construindo igual. Eu não preciso estar usando chave de API, por quê? Porque eu estou usando o Cloud Desktop. E a minha versão do Cloud Desktop Pro permite que eu gasto alguns créditos dele para criar o Cloud Desktop aqui, o Cloud Code aqui. Tá legal? Então, essa, na verdade, é um dos caminhos que nós vamos ver crescer muito para criar tudo, o que eu quiser. Outra coisa, dentro da nossa área de Cloud Code, eu consegui bastante material sobre para vocês aprenderem, principalmente do Mark, que é considerado um dos caras top dessa área, né? E é legal que ele tem contatos dentro do N8N, dentro do pessoal, né, de todas essas empresas, né? O cara é um mestre em engenharia de prompt, então tem bastante coisa dele na área de prompt, né, na área de vibe code e na área de N8N. E aqui tem inclusive, ó, um, dois, três, são cinco. Eu traduzi três, vou traduzir depois os outros dois, que é um curso, né, de Cloud Code. Também tem o dia um, dia 2, dia 3, que é outro conteúdo dele, que eu já coloquei, tá? E tem os exemplos, tem aqui exemplo de um projeto, né, do zero, né, criando qualquer coisa dentro do cloud. Então é tudo por aqui que você tem essa base de informações, tá? Aqui é para aprender o cloud, então tem aqui os links das coisas que quem está começando quer aprender, né? Vídeos em português, inclusive, tá? Outra coisa que ele mostra, deixa eu ver se eu tenho, se é aqui que mostra ou não. Não, não é aqui. Mas olha só, o que, que ele mostra é o seguinte: quando a gente fala sobre Lovable, Bolt, todas essas ferramentas, é de 0 a 40% que nós conseguimos fazer sistemas, certo? Então, a ideia do Cloud Code é eu pegar, talvez, às vezes, a ferramenta dessas empresas, começar meu sisteminha, certo? E depois de eu começar esse sisteminha, eu levo para o cloud e terminar. Que a ideia do cloud é isso. Mais adiante, o cloud vai ser de 0 a 100%, né? Ou seja, nós vamos ter ferramentas muito mais amplo disso aí. Quando você fala em engenharia de contexto, o cloud é justamente isso, porque quando a gente vai olhar a estrutura que ele criou aqui, ó, certo? Deixa eu ver, aqui eu tô, ó, vocês podem ver, ó, eu tenho no workflow aqui, ó. Tá vendo? Ele criou um outro workflow oficial aqui. Pela data você pode ver que foi depois. E aqui nós temos todos aqueles arquivos que muitas vezes é confuso. Mas o que que ele é? Isso aqui é o contexto, engenharia de contexto, certo? Se nós vamos ver lá se ele ó, no teste, ó, não criou nada. Por quê? Porque eu não comecei a fazer nada ali, certo? Então, a princípio, aqui ele está dizendo que ele já criou. Então, eu iria lá validar tudo isso. Beleza? Então, essa é a diferença em termos. A ideia do Cloud Code é bem simples. O problema todo é que tu tem que entender um pouquinho. Então, o entender um pouquinho, se você ir aqui, né, instalar o Cloud Code e der uma lida no que eu coloco aqui, vocês vão conseguir entender. Entender a estrutura que ele cria, certo? Entender o que é esse arquivo cloud, que nem eu coloquei aqui, ó. Você cria um diretório vazio, meu projeto, coloca dentro dele um cloud.md com toda a especificação. Pode ser um texto corrido, estilo prompt. E ao rodar, ele vai abrir esse arquivo, interpretar automaticamente
né? E vai criar os arquivos obrigatórios, como os pacture.json, os config, né? Os cloudconfig.json, o source e etc, etc. Tudo baseado naquela informação que tu definiu. Se você não definir, ele vai criar por conta. Outra coisa, né? Se você não tiver o cloud, né? Ele gera a estrutura mínima, certo? Se você botar o cloud.md, ele vai personalizar, certo? Outra coisa também, eu fiz um questionamento natural das pessoas. O Cloud Code não lê qualquer arquivo, ou seja, o padrão é ler cloud.md, né, ou readme.md. Se você criar, por exemplo, o meu projeto MD, ele não vai ler, certo? Ao menos que tu escrever lá e mandar ele ler depois na interface, tá? O que que é legal? O legal é que tu vai construindo a solução toda, diferente dos Bolt, dos Lovable e os outros, que ele segue uma estrutura padrão de desenvolvimento, tá? O que que nós vamos ver? Grande parte do pessoal que desenvolve hoje em programação vai migrar para o Cloud Code. Esse é o caminho natural.